Olá, e aí? Capítulo 9. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Número 6:25. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Salmo 119, 135. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Como agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus, Noé. E que me acho interessante, né, que nosso primeiro propósito é agradar a Deus. E isso é muito familiar para todo mundo, mesmo aqueles que não são cristãos, porque a gente está sempre tentando agradar alguém. Seja Deus, seja os nossos pais, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, os nossos amigos, a gente está sempre procurando ser aceito, a gente está sempre procurando agradar alguém, né? E é muito complicado quando a gente não consegue atingir a régua, né, a expectativa daquela outra pessoa. Então, coloque na sua mente, né, independente de qualquer coisa, Deus está se agradando de você. Se Deus está se agradando de você, mesmo que algumas pessoas você não consiga atingir a régua delas, né? Mesmo que você não consiga satisfazê-las, você está satisfazendo quem te criou. E esse é o seu principal objetivo. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado, todos viviam para o seu prazer, mas não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo, por isso se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Deus disse: Esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é o que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com ele. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você o ame também. Ele diz: Não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso de o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E Deus, ele ama, né? A gente fala muito sobre as 5 linguagens do amor aqui, eu realmente gosto muito dessa teoria, né? E no livro 5 Linguagens do Amor de Deus, o autor, né, o Gary Chapman, ele fala sobre como que Deus, ele é fluente nas 5 linguagens, ele dá exemplos bíblicos de Deus exercendo cada uma das linguagens do amor, e ele dá exemplos de pessoas também que viveram exercendo a linguagem de amor para falar do amor de Deus. Então, né, a Madre Teresa de Calcutá, ela tinha linguagem de amor, atos de serviço. E Deus usou essa linguagem dela para que ela falasse o amor de Deus para as pessoas, né? O Letourneau é um americano que ele tinha linguagem de amor de presentes. Ele doava 90% da renda dele para missões, para igreja, para caridade, e ele era milionário. E a linguagem dele é de amor a presentes, né? Então, Deus usava a linguagem dele para expressar o amor dele pelos necessitados, porque a gente precisa das Madre Teresas e a gente precisa dos Letourneaus para bancar, né, a missão ali da Madre Teresa e de outros que fazem o mesmo. Então, a cada linguagem, tempo de qualidade, toque físico, Deus usa pessoas para exercer, para falar do amor dele, né? Então, como que Deus pode usar a sua principal linguagem para que ele fale o amor dele para as pessoas que estão à sua volta? Vamos deixar Deus nos usar.
Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de que algo não podia ver e agir apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé se tornou íntimo de Deus. Imagine essa cena. Um dia Deus aproxima-se de Noé e diz: estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida e por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo, com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia três problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, nunca tinha chovido antes do dilúvio. Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia centenas de quilômetros de distância do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer o navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas, confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas. Que Deus ajude em seus problemas e faça o impossível quando é necessário. E aqui me lembra de uma frase que fala que quando você reclama, você está dizendo para Deus de que Ele não sabe o que que Ele está fazendo. Você está dizendo para Deus assim: Deus, olha, né? Você está vendo o que está acontecendo com a minha vida? Você não vai fazer nada a respeito, não? Mas é Deus é que está no controle, Deus é que nos criou, Deus é que sabe de tudo. Então, a murmuração, ela é um pecado terrível. Tanto que geração toda de Israel que foi liberta do Egito morreu no deserto por causa da murmuração. Então, não sejamos como os murmuradores. Se você tem esse problema, corta isso, porque também é horrível viver com uma pessoa que só reclama. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficaram constrangidos diante do barco gigantesco que ele estava sendo construído no quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Isso aqui é uma coisa que me chama atenção. Estava até escutando a pregação do pastor da Igreja Batista Central, Manzoni, se não me engano, e ele estava falando sobre lute pelos seus filhos. Vou colocar essa pregação aqui no link. E ele estava contando a história do rei Ezequias, que Ezequias recebe, né, o direção de Deus de que ele iria morrer, que era para ele arrumar a casa dele, que ele iria morrer, e ele chora e clama a Deus, e Deus fica com pena dele e fala: não, vou te dar mais 15 anos. E aí Ezequias se ensoberbece e começa a desagradar o Senhor com as suas atitudes. Então, o profeta fala com ele, né? Fala assim: olha, Ezequias, você fez errado, você agiu contra os ensinamentos de Deus. Agora, os seus descendentes, né, eles vão sofrer o fruto das suas atitudes. Aí ele fala assim: eu vou morrer em paz? Aí o Samuel, sim, vai acontecer com a próxima geração. Então, Ezequias fala assim: que palavra boa você me deu. Você tem sido um pai Ezequias? Uma mãe Ezequias? Que tem danificado a próxima geração, não tem cuidado da sua casa, não tem tido zelo com os teus filhos e vai deixar que a próxima geração sofra as consequências da sua atitude egoísta? Isso é um ponto que nós precisamos pensar. Noé, irmãos, não tinha chuva, estava no meio do nada. Todo mundo sabe que ele deve ter sido zombado, horrores, mas ele colocou os três filhos dentro da arca. Isso significa, irmãos, que os filhos dele tinham respeito pelo pai. Porque se Noé não tivesse o respeito dos filhos, vocês podem ter certeza que em algum momento a palavra ia dizer: e o filho de Noé não quis entrar na arca, ou o filho de Noé se recusou a entrar na arca, ou o filho de Noé não ouviu os conselhos do pai. Mas não, o Noé ele entrou com os três filhos para dentro da arca, sendo que nunca tinha chovido na terra. Eles estavam no lugar em terra seca. Entra Noé, 120 anos construindo a arca e com os três filhos. Então Noé ele cuidava da próxima geração.
Você tem cuidado dos seus filhos ou você tem sido como Ezequias, preocupado com sua saúde, com seu prazer, com a sua vontade, pensando somente em si mesmo e deixando seus filhos se virarem com os problemas que você construiu? Não sejamos como Ezequias. Manassés foi um monstro, como diria o pastor Manzoni, né? Você tem criado filhos. Como que tem sido o filho que você tem criado para o mundo, né? Tem uma frase que diz assim: eu não quero ter filhos, porque olha como o mundo está. Mas uma coisa que eu sempre falo é: você tem que preocupar com o filho que você está deixando para o mundo. Porque quem está fazendo essas coisas são os filhos dos outros. Você repreende seu filho, você ensina seu filho no caminho que deve andar, você tem amor com o seu filho, você ama o seu filho, a sua filha. Porque, gente, o princípio de tudo é amor. Se você não ama o seu filho, se você não tem tempo de qualidade, se você não fala a linguagem de amor do seu filho, se você não dá exemplo, porque não adianta falar as coisas da boca para fora, se você não vive, ele não vai escutar. Não vai escutar, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, porque você não faz aquilo que você prega. Então, gente, não sejam como Ezequias, sejam como Noé, sejam como José, que deu a vida pelo seu filho, que buscou, que lutou, que incentivou e que ensinou o caminho certo. Ensina os seus filhos o caminho que eles devem andar. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé, deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigia um enorme cuidado com logísticas e com detalhes. Tudo tinha que ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação do jeito que você quiser. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, à forma, aos materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a serem levados a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu rigorosa, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar, nem hesitar, não embrome nem diga, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que demora para obedecer é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo o que manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussão teológica. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens às quais vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens das quais gostamos e quais obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. No entanto, obediência parcial é o mesmo que desobedecer. E aqui eu acho muito interessante essa parte, né, da gente escolher o que que a gente quer obedecer, né? Às vezes eu vejo versículos assim, que as pessoas tiram de contexto, né, para julgar o próximo, mas ela escolhe aquele versículo, né? Eu vou pegar um clássico, sobre tatuagem. A gente pega o versículo, né, tira de contexto e fala, né, que a pessoa não pode fazer tatuagem, que ela vai pro inferno, tal, 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 mas come carne de porco, come bacon, come presunto, come camarão. Então, assim, a gente escolhe qual versículo da Bíblia a gente quer obedecer, né? Mas a obediência, ela deve ser incondicional. E a gente tem de Deus aquilo que Deus tem da gente. Eu estava tentando ver o que que eu comentei aqui no livro. Minha letra, quem me conhece de perto, sabe que minha letra é um garrancho. E então eu escrevi assim: temos de Deus aquilo que ele tem de nós. A Valnice fala muito sobre isso. Deus, a gente vai ter
a presença de Deus na mesma proporção que a gente buscar. A gente vai confiar, a gente vai se entregar a Deus, a gente vai obedecer a Deus e Ele vai retribuir a nós, Ele vai se achegar a nós na mesma proporção. Se eu busco pouco, eu tenho pouca intimidade. Se eu busco muito, eu tenho muita intimidade. Se eu obedeço parcial, né? Outra coisa que eu anotei é, você imagina se Jesus se doasse pela metade, se Jesus tivesse obedecido pela metade. Ele chega lá até no jardim do Getsemane, né? E ele fala: Deus, eu te obedeci até aqui. Eu nasci como homem, eu fui bebê, eu tive cólica, eu não dormi à noite, eu tive que tomar um monte de chazinho aqui, porque eu sou homem, não nasceu como homem. Eu machuquei o pé, sangrei o dedo, saí da glória, do todo louvor, saí do teu lado, do trono que eu estava ali sentado à sua direita. E eu vim para cá, fiz um monte de milagre, fui perseguido, falei o que o Senhor mandou dizer, mas aqui, esse negócio de cruz aí não vai rolar, não. Né? Eu vou para a igreja, mas eu não vou pagar dízimo. Eu vou para a igreja, mas eu não vou perdoar. Jesus falasse para você: quer saber, Deus? Quer saber, Pai? Essa galera aqui não merece, não. Bando de raça de víbora, infiel, desobediente. O senhor deu muita chance. Faz o seguinte, termina com isso aqui tudo. Não vou para a cruz, não. Acaba, não vale a pena. Obedecer pela metade, mas não. Que seja feita a sua vontade, não a minha, né? E Jesus foi para a cruz, né? E isso mostra o quê? O amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Porque, irmão, se doar pela metade não é amar. Se você ama, você faz aquilo que é necessário. Se você ama o seu filho, sua filha, você vai fazer o que é necessário por eles. Isso significa, às vezes, ficar acordado até mais tarde, escutando ele falar aquilo que está afligindo o coração dele, mesmo sabendo que você está cansado? Sim, né? Isso faz com que você procure aprender a ser mais paciente, ter mais domínio próprio quando ele está tentando te tirar do sério? Sim. Se amar não é doar pela metade. Quando você ama a Deus, você tem que se doar por inteiro. Se doe por inteiro aos seus filhos, se doe por inteiro a Deus. Não faça pela metade. Tiago, falando aos cristãos, declarou: Não agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que. Nós agradamos a Deus pelo que fazemos, e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça, não pelo esforço. Contudo, como filho de Deus, você não pode agradar ao Pai Celestial por meio da. Você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é um ato de adoração a Deus. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E aqui, falando sobre o dízimo, né, que é um ato que pega aí para muita gente, né? Já pegou para mim também. É que a minha vida realmente ela mudou, assim, virou a chavinha na minha vida espiritual quando eu entendi que eu não estou dando meu dinheiro no dízimo. Eu estou devolvendo aquilo que Deus me deu em primeiro lugar, porque se não fosse Ele que me desse o dom da vida, que me desse inteligência, que me desse o emprego, que me capacitasse, eu não teria aquele dinheiro em primeiro lugar. Então é uma devoção, é uma devolução a Deus. E outra coisa, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dízimo. Deus é dono de todo o ouro, toda a prata. No céu fala que a rua é de ouro, que é você vê, Deus pegou o ouro, o metal precioso que nós vivemos em busca ali, como um cachorrinho na frente do franguinho girando, a gente fica atrás do ouro, 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 riqueza, dinheiro, fama, sucesso. E Deus pega isso e fala assim: isso aqui, ouro, pisa em cima. As ruas são feitas de ouro. Isso aqui é o que para mim? Nada. A glória de Deus é tão incrivelmente maravilhosa que o ouro é nada perto de Deus. Então, Deus ele te pede o dízimo para provar o seu coração, porque do seu dinheiro ele não precisa. Se ele quiser, ele pega esse ar aqui, ó, e faz virar ouro. Ele faz o que ele quiser. Ele não precisa de ouro, ele não precisa de prata. Ele faz o que ele quiser dele em primeiro lugar. Ele te emprestou. Você está aqui como um cargo de confiança de forma temporária, para viver um teste para aquilo que é de fato eterno, aquilo que vem pela frente. O que você tem feito com o que Deus tem te confiado? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem colhe com alegria é a que agrada o Senhor. Quem planta com alegria é a que agrada o Senhor.
Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele adoração e gratidão. A vida de Noé alegrou a Deus porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais, aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais como Noé fazia. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor, um sacrifício de gratidão. Louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. Davi disse: louvarei a Deus com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graça, e isso agrada ao Senhor. E aqui é muito importante, né? Que as pessoas que são felizes, elas são pessoas gratas. Se você murmura e reclama de tudo, você está trazendo amargura para sua vida. Que é isso que para isso que a murmuração serve. Lembra que a sua boca ela serve para lançar sementes. As suas palavras são proféticas. Elas vão determinar o seu dia de amanhã. Elas vão determinar o seu dia de hoje. Se você abre a boca para reclamar, para falar murmuração, para ser boca de Satanás, para amaldiçoar, a sua vida vai ser muito ruim mesmo. Agora, se você tem na sua boca lábios de louvor e gratidão a Deus, porque Ele fez, porque Ele é, porque Ele te deu o dom da vida, porque tá difícil, mas Ele é o seu socorro. Se você abre a boca para louvar, para profetizar, para ser boca de Deus dentro da sua casa, aí você vai ver as coisas movendo, né? E, gente, novamente, é horrível viver com uma pessoa amargurada, que só reclama, que só fala mal, que só murmura, que tudo tá ruim, tudo é negativo, e não sei o quê. Ninguém aguenta. Suga a energia de todo mundo. Você pode ver que essas pessoas acabam sozinhas. Não sejam assim. Se você tem esse problema da amargura, essa raiz de amargura no seu coração, ela começa com a falta de perdão. Libera perdão. Libera perdão, seja para você, seja para alguém, seja para o próprio Deus. Não que Deus precise do seu perdão, mas tem gente que precisa perdoar Deus. Deus não fez nada de errado com a gente. Nada. Mas tem gente que toma raiva de Deus. Fala assim, por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que Deus levou meu filho? Por que que Deus levou meu marido? E ela precisa perdoar Deus. Fala, olha, Deus, eu sei que não é culpa sua. Eu escolho confiar em ti e eu perdoo, Senhor. Perdoo. Porque tem gente que coloca Deus como inimigo. Como se Deus não tivesse sido justo, como se Deus não tivesse feito aquilo que ele deveria ter feito, que Deus não chegou a tempo para te socorrer. Mas tem coisas, irmãos, que a gente não sabe por que que acontece, porque a gente não conseguiria suportar a verdade. Aquilo que a gente conhece agora em partes, nós conheceremos depois incompleto. Tem coisas que precisam de confiança, de fé. Faça essa escolha de confiar em Deus de todo o coração e ser grato. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Olha aí a linguagem de amor, atos de serviço. Mesmo depois de eu ter casado com a Kai, quando visitávamos meu pai, ela preparava um banquete caseiro fantástico. Um dos seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos. Mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, passando o nosso prazer, expressando o nosso prazer pela refeição. Isso funciona de duas formas. À medida que comia, me embevecia com a deliciosa refeição e elogiava minha mãe. Olha a palavra de afirmação. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe. Todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o nosso Deus, tem feito por nós, e nós expressamos a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. E aqui é legal, né? Realmente, quando a gente se alegra na presença de Deus, a gente é grato, a gente louva ao Senhor, o nosso coração se enche de paz e de alegria. Deus sorri quando usamos a nossa habilidade. Após o dilúvio, Deus deu a Noé uma simples orientação: sejam férteis, multipliquem e se encham a terra.
Tudo que vive e se move servirá de alimento para você. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com a sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com a sua esposa, tenha filhos, constituam família, plantam em comum suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar, compartilhar sua fé, e pense que ele é indiferente em outras áreas da sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Deus quer que você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos do justo são dirigidos pelo Senhor, e ele se agrada de cada detalhe da sua vida. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar prato, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar a lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-los enquanto você utiliza os talentos e as habilidades que ele deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso no rosto de Deus. A Bíblia diz: ele modelou cada pessoa, uma por vez, e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica a Deus ou agrada quando você está escondendo as habilidades ou tentando ser outra pessoa. E isso é a pressão que os jovens têm muito hoje em dia, de ser igual o youtuber, de ser igual o influencer, de fazer o que o influencer faz, de ser o que o youtuber é. E Deus te chamou para ser único. Deus chamou cada filho para ser único. E às vezes vocês, pais, a gente comete esse erro comparando os filhos entre irmãos ou às vezes até entre primos. Fala, por que que você não é como fulano? Se Deus quisesse que ele fosse como fulano, ele seria o fulano. Não crie raiz de rejeição nos seus filhos. Não, líderes, não crie raiz de rejeição entre eles. Por favor, não compare as crianças, não compare os adolescentes. Não crie raiz de rejeição. Não seja a boca de Satanás, porque Satanás vai colocar na mente deles: você não é bom o suficiente mesmo, não. Olha lá o fulano. Fulano é que é amado. Fulano é que é bem querido. Fulano é que vai ter sucesso. Eu sou um nada, eu sou ninguém. Antes eu tivesse morrido. Olha a quantidade de crianças e de adolescentes tentando suicídio. Por favor, não criem raiz de rejeição comparando os seus filhos. Deus criou eles para serem únicos. Valorize aquilo que o seu filho tem de belo, aquilo que Deus deu para ele de talento. Fortaleça esse talento do seu filho. Não estou dizendo que você não vai corrigir o seu filho, mas por favor, não o corrige comparando. Ah lá, tá vendo? Ó, inteligente é a fulana, porque ela tira nota boa na escola. Querido, você já parou para pensar por que que o seu filho está com dificuldade na escola? Procura entender. Será que tem alguém tratando ele mal lá? Será que ele não está precisando de um óculos? Porque nem tudo é TDAH, não, tá, gente? Que hoje em dia tudo é TDAH. Não estou dizendo que não tem crianças que têm TDAH, mas a pessoa já olha, se o menino não está aprendendo, se o menino não está isso, aquilo, é porque ele não é inteligente, é porque nasceu burro, é porque tem TDAH, às vezes está faltando óculos. Às vezes é a visão, não está conseguindo enxergar, o menino está com vergonha de falar. Às vezes é a audição, não está ouvindo bem. E aí? Tenha tempo para você entender com o seu filho o que está acontecendo. Porque, gente, ninguém quer ir mal na escola, não. Ninguém quer ser desobediente, não. A gente quer agradar os nossos pais. A gente quer ser amado. A gente quer ter aprovação. Então, o que está dando de errado? Não, não compare os seus filhos. Não compare. Não crie rejeição. Não crie ciúme entre irmãos. Não crie ciúme entre primos. Ame o seu filho e procure entender e orientá-lo e colocá-lo no caminho do Senhor. Deus criou cada um de forma única. Você não tem que ser igual ao seu primo, à sua prima. Mas coloque eles no caminho do Senhor. Se seu filho tem um pouquinho mais de dificuldade, procure entender por quê. Senta do lado, entende. É o método de ensino? É o óculos? É o TDAH? É a alimentação? É excesso de TV? É falta de rotina? O que é que está acontecendo? Procura a causa, irmão. Não compare ele com o outro, não. Porque se você for comparar, como é que é o outro pai que está fazendo? Como é que é a outra rotina?
E aí, às vezes, você fala, ah, não, mas a minha filha, eu não preciso olhar o material dela. E meu filho, se eu não mandar fazer, não faz. Mas você já viu também a pressão que a sua filha tem para ela não ser a filha, para ela não ser a filha que dá trabalho? Tudo que ela tá guardando para ela porque ela não pode dar trabalho porque o irmão já dá muito trabalho. Gente, ame os seus filhos. Ame os seus filhos. Esteja do lado deles, tenha tempo de qualidade, oriente, fala de Deus, fala do amor de Jesus, mostre os princípios da palavra, procure entender onde que está a dificuldade, procure entender quais são a aflição do seu coração. Não esqueça do filho bonzinho que não dá trabalho. Dê atenção para ele também. Não compare, não compare. Deus fez cada um único, único. Cada um de nós, todo mundo tem defeito. Ninguém é perfeito. Todos estamos em busca de ser cada dia mais parecido com um varão perfeito que é Cristo. Só Cristo era perfeito. Nós todos erramos. Nós precisamos de Jesus. Todos. Não existe neto de Deus, existe filho. E o seu filho precisa ter uma experiência com Jesus. E para ele ter uma experiência com Jesus, ele vai olhar para você, para o seu exemplo, para aquilo que você faz, e ele vai questionar se ele quer ter a mesma fé que a sua. Você tem sido um exemplo? Por favor, não compare os seus filhos. Você só agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte sua, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado pelo oleiro. O barro não questiona por que você me fez desse jeito. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Lindell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas também me fez veloz. E quando corro, sinto que ele fica satisfeito. Mas adiante ele diz: desistir de correr seria menosprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você se alegrar com as coisas que ele criou. Ele deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, e nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração a Deus, quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ele tem prazer até mesmo em observar o seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido cheio de problemas, desobediência por parte deles, mas adormecidos parecem contentes, salvos e tranquilos. E isso me fazia lembrar o quanto eu os amava. Gente, isso aqui é muito verdade. Tem dia que o Benji me dá um trabalhão para fazer dormir. Nossa, é um upão, Deus nos acuda. Mas na hora que ele dorme, ai, é tão bom. Não dá nem vontade de pôr na cama, dá vontade de ficar olhando ele lá no colo, assim, tão quietinho, respirando. Me parece que deu tanto trabalho, tava me deixando até estressada. Ai, esse menino não dorme. E aí, de repente, ele puf, apaga e você fica, ai, que gracinha lá dormindo. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só de observá-los respirando, de tanto que eu os amava. Enquanto assistia aos movimentos de seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus o contempla com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa do mundo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, talvez você tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa forma. E aqui eu vou te fazer um convite a refletir. Se você teve um pai ou uma mãe ou um professor, ou alguém de autoridade e influência na sua vida que nunca estava satisfeito, e você ficou a sua vida inteira, às vezes você está até hoje, tentando buscar a aprovação dessa pessoa, isso te consome, isso te adoece, e você está o tempo todo ali fazendo de tudo para aquela pessoa, e aquela pessoa não te retribui, não te dá o amor que você acha que você merece, e isso te faz muito mal. E às vezes você tem transferido isso para os seus filhos.
Da mesma exigência que uma mãe ou um pai tinha com você, que você nunca conseguiu alcançar, às vezes você está fazendo a mesma coisa com seu filho. E ele nunca é perfeito, ele nunca faz as coisas do jeito que você deveria, né? Que ele deveria, que ele está sempre errando, que ele está sempre deixando a desejar. Tira essa pressão de cima dele. Tira essa pressão de cima de você. O amor, ele é incondicional. Se você, se você precisasse ser perfeito, se você precisasse parar de pecar para Jesus chamar, ele não teria morrido na cruz. Dê o amor da mesma forma como você recebeu, né? Igual aquele versículo, de graça recebeste, de graças dai. Você recebeu o amor de Deus de graça, não porque você merecia, porque foi um favor imerecido. E o seu filho ou sua filha, ele precisa ter de você o mesmo favor imerecido. E aqui eu não estou dizendo que você vai tirar as consequências dos atos irresponsáveis que eles possam vir a cometer. Não. Mas o seu amor tem que ser incondicional. Eu estava lendo no livro Cinco Linguagens do Adolescente, né? E ele conta que um filho, a história de um pai que o filho foi preso por tráfico e era réu primário, poderia pagar fiança e ser solto. E ele virou para o filho dele e falou assim: Filho, eu te amo. Eu te amo de forma incondicional. Eu vou continuar te amando, mas eu não vou te soltar. Você tem que arcar com a consequência dos seus atos. Porque ele sabia, irmão, que se ele pagasse a fiança, no dia seguinte o filho dele ia estar vendendo droga de novo. Ele amou o filho dele, assim como Deus nos ama também quando ele nos corrige. A correção, ela é um ato de amor. Não quando você espanca seu filho até, até sair sangue, tá? Mas a correção, até mesmo a vara, ela é um ato de amor. Quando você age em amor para corrigir o seu filho. Mas você colocar que o seu amor é condicionado a uma perfeição irreal que ele não vai conseguir alcançar, não é amor. Amor, ele é incondicional. Você não vai deixar de amar o seu filho porque ele foi preso. Você vai ficar decepcionado, você vai ficar triste, assim como Deus fica triste e se decepciona quando a gente erra. Mas você vai continuar amando e desejando que ele mude os seus caminhos, que ele se converta e que ele viva os princípios do Senhor, dos quais você também vive. Se você tem essa pressão em cima de você até hoje, você tem transferido ela para os seus filhos, peça a Deus para que te liberte disso, e que te ajude a demonstrar o amor de forma incondicional. Mas, por favor, não suponha que Deus age dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito e de não pecar. A Bíblia diz: pois ele sabe do que somos formados, lembra do que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo. Este não foi o objetivo da vida este foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo o nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive à luz da eternidade, seu enfoque muda de quanto prazer posso obter da vida para quanto prazer Deus pode obter da minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Você poderá tomar providências para agradar a Deus, se tornar um objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo. Tema para reflexão. Deus sorri quando eu confio nele. Versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. 147, Salmo 147, 11. Pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida eu preciso confiar mais nele? Amém, irmãos? Você foi planejado para agradar a Deus. Faça Deus sorrir.